Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? Buenas tardes aos colegas, os colegas e as colegas professores, professoras que acompanham vocês nas escolas, o pessoal que assiste aula nas escolas pelo IPTV. Campo Largo, aqui por enquanto, e o pessoal de Uruçuí, pode ser que apareça gente mais tarde, geralmente é assim, né? Enquanto eu estou aqui na aula, vai aparecendo os outros polos. Eu acho que tem gente que assiste só essa aula, imagino eu. E o pessoal que assiste a aula também pelo YouTube. A Érica estava aí, não sei se ainda está, mas tem um pessoal também que chega mais tarde. Esse mês de setembro, nós trabalhamos os pronomes oblíquos. Pronome de objeto direto, pronome de objeto indireto, para ser assim mais direto, com perdão da redundância. E o objetivo era que vocês relembrassem, que vocês conhecessem e que vocês usassem esse conhecimento para depois identificar nos textos. Porque é muito comum em espanhol, durante um texto, se está falando de alguma coisa, sobre algo, sobre alguém, e aí para evitar repetição usar pronome. E um desses pronomes que podem ser usados, e é bastante usado em espanhol para falar, para escrever, são os pronomes de objeto direto e objeto indireto, os pronomes complemento, né? E aí nós trabalhamos primeiramente os pronomes de complemento direto, depois os pronomes de complemento indireto, trabalhei na semana passada, e hoje eu vou mostrar para vocês verbos com dois complementos, né? Não é para se assustar com gramática, até mesmo porque não é um negócio muito difícil, mas hoje eu vou falar uma situação bem típica da língua espanhola, né? Mas sim, você vai perceber que quando aparece nos textos, a gente consegue entender, saber a que ele se refere e não se perder na leitura. O objetivo seria esse. E na sequência, a gente faz interpretação de texto. Eu acho que vai dar para a gente chegar até a interpretação, porque a gente conseguiu ontem, na aula de ontem à noite, chegar até a interpretação. E aí já na próxima semana a gente trabalha mais interpretação. Aí a gente vai para os textos, ver os pronomes de objeto direto e indireto ali dentro da leitura, na interpretação, já começar a trabalhar mais interpretação, leitura e interpretação e vocabulário, porque já vai se aproximando aí outubro, novembro, já vocês estão fazendo o Enem, não é isso? Então vamos lá, né? Vamos para frente. O nosso roteiro de aula, né? Aqui tem assim, função das formas pronominais, né? Pronombres de complemento direto versus indireto. Na verdade, o uso dos dois, né? Quando os dois pronomes são usados para substituir os dois complementos de um verbo, quando esses verbos, ou quando o verbo tiver dois complementos. E aí a gente também trabalha um pouco de interpretação de texto. Pronto. Bora lá. Verbos com dois complementos, né? Verbos com dois complementos. Um complemento de objeto direto e um complemento de objeto indireto. Alguns verbos podem ter dois complementos, né? Alguns verbos podem ter dois. Dos aqui é sempre o nome do numeral, né? Dois complementos, um direto e outro indireto. Exemplo: ele escreveu la carta para mim. Ele escreveu la carta para mim. O verbo é o verbo escrever. Ele escreveu. E repare que esse verbo tem dois complementos. La carta e para mim. E você aprendeu e você sabe, porque também aprendeu em português, que o complemento indireto, o objeto indireto, sempre vem acompanhado de preposição. E está marcado aqui, né? OD, objeto direto. La carta, o pronome eu usaria lá. E o objeto indireto, para mim, está na primeira pessoa. O pronome que substitui seria o me, né? Me. Na primeira semana desse conteúdo, na primeira semana de setembro,
a gente aprendeu a substituir só o objeto direto, que é o que eu vou fazer aqui agora. Você aprendeu, até então, que o pronome ele aparece antes do verbo. É o que eu vou fazer. Eu vou reescrever essa frase, substituindo só o objeto direto. Esse OD aqui, né, o objeto direto. Deixa eu arrumar aqui esse D. Então, ele lá escreveu para mim. Ok? O lá a gente usou para substituir la carta. Reescrevi a mesma frase, substituindo só o pronome de, aliás, só o complemento direto, né? La carta. Vou escrever novamente, substituindo só o objeto indireto. Ele, deixa eu botar aqui a seta. Me, para mim. Ele me escreveu. La carta. Ele me escreveu la carta. Então, repare, o lá aqui se refere à carta, na primeira frase, e o me, na segunda frase, que é o complemento indireto, se refere a para mim. O que a gente vai conhecer hoje é que há a possibilidade, e se usa muito, de substituir os dois complementos. Quando se substitui os dois complementos, a gente tem que obedecer uma ordem de posição. Primeiro eu posiciono o pronome de complemento indireto e depois posiciono o pronome de complemento direto. O pronome de complemento indireto, para mim, o pronome é me. E o de direto, la carta, seria lá. Então, reescrevendo a frase, ficaria ele me la escreveu. O me lá, para mim, lá, a carta. É isso que eu quero que você conheça hoje. Tá? É isso que eu quero que você conheça hoje. Isso que eu acabei de escrever, a substituição dos dois complementos, aparece aqui, ó. Ele me lá escreveu. Né? O resultado é esse aqui. E aí, pessoal, ó, isso aqui é um negócio muito usual em espanhol, muito comum em espanhol. Se usa para falar, se usa para escrever, se usa no dia a dia. Eu não perco chance de lembrar a vocês que a gramática do espanhol, né, o que a gente aprende de gramática, é próximo, bem próximo, né, à escrita, à fala, se escreve como se fala, porque se fala corretamente, né? Então, por isso que a gente vê essas coisas gramaticais, mas elas são do cotidiano, né? Elas são praticamente do dia a dia, são coisas comuns. O próximo tópico, ele vai dizer para a gente o seguinte, observe que o objeto indireto aqui estava na terceira pessoa, né? Para mim. O objeto indireto aqui, ele escreveu a carta para mim, se ele tivesse em terceira pessoa, para ele, para Égia, para Égios ou para Égias, né? Para ele, para Égia, para Égios e para Égias, que o pronome é le. Espera aí, que não é isso aqui não. Que o pronome de complemento indireto é le ou les, né? Ele seria substituído por se. O que você vai ver aqui é a mesma coisa que eu acabei de mostrar no primeiro tópico, só que a diferença é que eu vou ter como complemento indireto a terceira pessoa. Veja aqui esse exemplo. Ele deu uma flor, deu do verbo dar, uma flor feminino a singular, né? Eu troquei por lá. Aí para Égia, a Égia para Égia, o pronome seria le. Porque, vamos lembrar, os pronomes de complemento direto, são eles me, te, lo, feminino, lá, nos, os, aí vem los e las, né? Los e las, né? Ou seja, esses aqui, ó, que aparecem aqui, os de terceira pessoa, lo, lá, los e las.
Isso é o direto. Eu usei aqui lá, né, porque é direto. E os de indireto, os pronomes de complemento indireto, os pronomes de complemento indireto são eles me, igual, né? Te. Aí aqui na terceira pessoa é que é le. Nos outros, nos, igual, os. E aí na terceira pessoa, les, né? Então, repare, direto, lo, lá, indireto, le. Los, las, indireto, les. Pronome de terceira pessoa. Quando isso ocorre, né, quando o complemento indireto for terceira pessoa, se substitui esse le, ó, e les por se, né? Então, ele deu na flor para Édia, em vez de ficar ele, le, lá, deu, o verbo, né? Lá deu, esse le é substituído por se. Ele se lá deu, né? Para evitar uma repetição de som, um cacófono, né? Ele lá deu, então ele se lá deu, tá? Um rasgo, uma característica marcante da língua espanhola, principalmente na língua falada, en el lenguaje hablado, é a repetição de complementos. No espanhol, existem situações que para a gente é pleonasmo. É um pleonasmo, é repetição, não deixa de ser, mas em espanhol não é errado, porque serve para enfatizar, serve para destacar, serve para evitar ambiguidade, às vezes, né? Então, uma característica marcante da língua espanhola, principalmente na língua falada, é a repetição dos complementos. Desta maneira, dentro da mesma frase, o complemento pode aparecer duas vezes, como é o caso de a él le pareció que Juan tenía razón. Le dijeron a Consuelo, o le se refere a Consuelo já, que sua madre estava enferma. E a Maria la vi, o lá já se refere a Maria, né? Isso é uma característica comum da língua espanhola, essa observação. E aí, por último, a posição dos pronomes oblíquos com relação dos pronomes de objeto direto, né, indireto, dos pronomes complementos, com relação ao verbo. Porque até então a gente viu nos exemplos anteriores, nas aulas anteriores, que o pronome de complemento direto, indireto, ele aparece antes do verbo. Antes do verbo, como foi o caso dos primeiros exemplos aqui, né? Pronome antes do verbo, né? Ó. Não é? Ele deu na flor a Égia, ele se lá deu, aqui o verbo, né? Ele escreveu a carta para mim, ele me, lá, o verbo, escreveu. Mas o pronome, ele pode aparecer depois do verbo. Quando ele vai depois do verbo, ele se junta ao verbo, formando com o verbo uma única palavra. Preciso de uma água. Então, ele vai se juntar ao verbo, formando com o verbo uma única palavra. Quando ele vai após o verbo, né? Aqui a gente está falando de enclis, né? Próclis antes, enclis depois. Ó, la posición del pronombre complemento en la frase. Los pronombres complementos vienen siempre antes del verbo, em todos os tempos verbais, com exceção de 3. Então, eu tenho 3 situações em que o pronome não vai antes, e sim depois. Quais são essas 3 situações? Quando a gente tiver o verbo no infinitivo, AR, ER e R. Olha só isso aqui. Vou a comprar é a gente chama de perífrases, uma locução de futuro. Vou comprar, em espanhol tem um A, né? El disco, pronome lo, para ti, segunda pessoa, pronome te, né? Como é que fica a ordem quando são 2 pronomes? Primeiro o indireto, depois o direto. Então, seria te para ti, lo, o direto. Então, ó, vou a comprar te para ti, lo. Vou a comprar-te-lo. Repare que não tem hífen.
Repare que se juntou ao verbo, formando com o verbo uma única palavra. E aí a palavra recebeu um acento, porque vira uma palavra proparoxítona, né? Comprar, a sílaba tônica do verbo é pra. Quando eu junto os pronomes, consequentemente, eu estou juntando mais duas sílabas. Então, aquela sílaba tônica pra, que é a última, ela passa a ser a antepenúltima. Então, ela passa a ser uma palavra proparoxítona, comprártelo. E toda palavra proparoxítona é acentuada. Voy a comprártelo. Voy a comprar um disco para ti. Voy a comprártelo mañana por la mañana. Amanhã pela manhã, né? Voy a comprar um disco para ti. Voy a comprártelo mañana por la mañana. Tá? Outra situação em que o pronome vai depois é quando o verbo estiver no gerúndio. O gerúndio, vamos lembrar, é aquela forma do verbo que termina em NDO. Cantar, cantando, bailar, bailando, beber, bebiendo, subir, subiendo, estou bebendo água, estou subindo por la escalera, gerúndio, né? Então, estando o verbo no gerúndio, o pronome também vai depois, formando com o verbo uma única palavra. Olha o nosso exemplo de gerúndio. Estou escrevendo o quê? Uma carta, complemento direto, para ella, que é o indireto. O indireto vem com preposição. O pronome seria le. Mas, como eu quero trocar os dois, esse le vai ser trocado por se, né? Já sei disso. A ordem é primeiro o indireto, depois o direto. Então, vai ficar se, lá. Olha como é que ficou. Estou escrevendo-se lá. Ó, tá aqui o pronome depois do verbo. Escrevendo-se lá. E acredite, as pessoas em espanhol falam e escrevem assim. Estás escrevendo a carta para Maria? Sim, estou escrevendo-se lá. Aqui eu usei um exemplo de carta, né? Que é uma coisa que ainda se manda, né? Ainda se manda. Mas, sei lá, se fosse para comprar alguma coisa, estás comprando algo para la niña? Sim, estou comprando, sei lá, né? Isso aqui que a gente acabou de ver, o pronome depois do verbo, né? No caso de comprártelo ou escrevendo-se lá, é o que vai dar origem, em espanhol, àquelas palavras que têm a quarta sílaba tônica, que a gente chama de palavras sobresdrúxulas. Quem acompanhou aula aqui no segundo ano, ou quem assistiu aula no segundo ano, né, de espanhol, conheceu, ficou sabendo que em espanhol existem palavras que têm uma quarta sílaba tônica. Ou seja, é uma sílaba anterior à proparoxítona. E é por causa disso aqui. Estou escrevendo. Escrevendo. Né? Esse bien é a sílaba tônica, né? Escrevendo. Quando eu acrescento o pronome, os dois pronomes, vai dar uma, duas, né? Três, uma quarta sílaba tônica. Escrevendo-se lá. Uma palavra sobresdrúxula, para a gente lembrar de algumas coisas que a gente já viu. E esse lance de palavra sobresdrúxula, quarta sílaba tônica, geralmente acontece com o verbo no gerúndio ou quando o verbo está no imperativo afirmativo. Uma ordem afirmativa, como acontece no português. Quando a gente dá uma ordem afirmativa e vai usar pronome depois, o pronome vai depois do verbo. O espanhol junta. Então, ó, traiga el libro para mim. El libro, pronome lo. Para mim, pronome me. Primeiro o indireto, depois o direto. Então, me para mim, lo el libro. Ficou, ó. Traiga-me-lo. Uma, duas, três. Uma quarta sílaba tônica, portanto, também uma palavra sobresdrúxula. Beleza?
Vamos testar. Vamos testar. Marque a alternativa que contém a forma correta correspondente à frase, né? Comprei é o verbo, una sombrilla é um complemento, para minha abuela, para minha avó, para ela é outro complemento. Lembrando que esse assunto vai estar na nossa bimestral. Vocês fazem bimestral em outubro. Aqui, a do canal, a gente cobrou gramática. Na parte gramatical, tem uma questão ou duas sobre isso aqui, tá? Vamos tentar, vamos procurar a resposta. O Júnior vai marcar para a gente. 1 minuto, Júnior. O pessoal de Santa Cruz mandou resposta. Mas olhe, interessante. Olha só, o pessoal de Santa Cruz, se o verbo tivesse sem acento, era imperativo afirmativo, que a gente viu ainda agora bem ali, né? Não foi? Mas ele está acentuado, tá vendo o acento? Lá em cima, compre é pretérito perfeito. Então, o pronome que vocês fizeram direitinho. O negócio foi perceber o estado do verbo. O verbo não está no imperativo. O verbo está no pretérito perfeito, né? E o acento, né? Ó, compre, que eu escrevi ali, é imperativo. Se tivesse assim, compre, aí seria a letra C. Compre, sei lá, perfeito, né? Mas não está assim. Tem o acento. Ou seja, comprei, né? Tá na primeira pessoa. Eu comprei, percebem? Una sombrilla para minha abuela. Vocês fizeram tudo direitinho, foi só o verbo. Una sombrilla, troco por lá. Para minha abuela seria ler, que vai ser por ser. Sensacional. Então seria se lá, aí vem para antes do verbo. Se lá comprei, porque o verbo está no pretérito perfeito, né? Mas tá valendo, né? Foi legal. É a letra B, tá? Se lá comprei. Aí agora vocês sabem, né? Aí agora vocês sabem, né? Se lá comprei, porque o verbo está no pretérito e não no imperativo afirmativo. Se fosse imperativo, era a letra D, né? Compre, sei lá. Letra D, tá? O verbo aqui está no pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito simples. Isso está falando no passado. Comprei, né?
e não compre. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é mais tranquila, tá? É de referência. Ele diz assim, olha, aqui você nessa questão, você encontraria a questão como essa aqui de gramática no Enem? Não cai questão de gramática, né? A gente está vendo isso aí porque está na programação, tem que trabalhar, né? Mas olha como é que funciona no texto. Diz assim, os pronombres destacados en el texto se refieren respectivamente. Eu quero saber a que se referem os pronomes, né? No texto. Olha o texto. Antes de eu ler o texto, deixa eu tirar isso daqui, ó. Não tem esse D aqui não, tá? Depois do pronome, é o verbo. Esse texto tem uma ideia um pouquinho mais antiga, né? O que o texto fala aqui já não é tão assim como ele fala. Mas, ó, en el comercio tradicional, um consumidor descontento com a compra de um produto pode devolverlo. Lo o quê? Esse pronome se refere a quê? Devolverlo. Que verbo é? É o verbo devolver, né? Devolverlo. Devolver o quê? Al comércio donde lo comprou. Esse lo se refere a quê? Lo comprou. É pronome complemento do verbo comprar. Lo comprou. Comprou o quê? Né? Pero através del comercio virtual es diferente. El comprador tiene dificultades para devolver el producto y para conseguir que le devuelvan el dinero. Le devuelvan el dinero. Devolvam o dinheiro. A quem, para quem, já que o le ali é pronome de complemento indireto, le é indireto. Devolvam o dinheiro. Le devuelvan. Le a quem, para quem? Bora tentar isso daí? Eu quero saber a que os pronomes se referem. Vou marcar 1 minuto, Júnior. 1 minuto. Ok, pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Excelente, excelente. Exatamente, né? Letra B. Ó, en el comercio tradicional, um consumidor descontento com a compra de um produto pode devolverlo. O pronome oblíquo, o pronome de complemento, né? Ele vai se referir a algo mencionado anteriormente. Aí você já sabe, né? Ó, devolverlo. Você sacou que o lo se refere a produto, um produto,
né? Devolverlo al comercio donde lo comprou. Lo o quê? Comprou o quê? O produto. Ele vai se referir a algo mencionado anteriormente e algo perto dele, tá? Pero a través del comercio virtual es diferente. El comprador tiene dificultades para devolver el producto e para conseguir que le devuelvan el dinheiro. Devolva o dinheiro a quem? A quem comprou, el comprador, o consumidor. Aqui na questão, ao invés de comprador, ele usou consumidor, que é sinônimo, né? O comprador do produto é o consumidor do produto, né? Comprador, consumidor, enfim, né? Letra B de Brasil. Muito bom. Para frente. Pronto. Aí, ó. Já largamos a gramática. Vamos para a interpretação. Semana que vem tem mais interpretação, né? Mas vamos lá. Ó, questão modelo Enem. Questão modelo Enem. Essa questão foi aplicada no Enem? Essa daí não, mas poderia. Porque é no mesmo modelo. Texto em espanhol, questão em português. Minha dica de sempre, lê primeiro a questão. E aí, aquele velho lembrete. Esse momento de ler a questão não é para você responder a questão. Não faça isso. No dia do Enem, a prova é grande. Dá para fazer com o tempo que eles disponibilizam. Vai ter questão mais fácil que a gente responde mais rápido. Caso tenha alguma questão que você não sabe assim, não sei, você chuta. Não deixa a questão em branco, sabe? Não se deixa. Então a gente marca assim quando a gente não sabe, para não deixar em branco. Mas aquilo que você sabe, você precisa responder. Ó, vou começar a dar algumas dicas, tá? Vou falar uma coisa hoje que eu vou repetir durante as próximas aulas. A gente começa a responder a prova pelaquilo que é mais fácil. Você não precisa começar pela primeira questão, não. No dia da primeira prova, o que é mais fácil para você? Nesse dia é mais fácil para mim português, pois começa por português. Deixa o que é mais difícil por último. Porque você já vai estar descansado, né? No começo da prova, você está descansado e tal. Então, você tem condição de render mais ali, tá? Então, vamos ler aqui a questão, mas lembre, não é hora de mandar resposta, não é hora de responder, por favor. Questão 1. A matéria do jornal argentino, então a gente já sabe que vai ler um texto de jornal, uma notícia. La Nación, o nome do jornal, informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo. Isso é um problema, né? A tecnologia avança, 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 aí aquele aparelho que vai ficando velho, obsoleto, a gente faz o que com aquilo? Como é que a gente descarta? A gente não pode descartar na natureza. A gente não pode, né? Então, que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta, caso se... Então, esse aparelho, né, esse dispositivo, né, ele pode não ser uma imediata ameaça, uma imediata ameaça quando você descarta incorretamente, né, vira lixo. É lixo. Lixo tem que ser descartado, né? Então, ó, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta, caso se, né? Eu vou ler rapidamente as alternativas, tá? Vou ler rapidamente. Recupere os aparelhos substituídos para a posterior venda em prestações aos pobres. Letra B. Aproveitem os equipamentos tecnológicos defasados, renovando-os e entregando a quem necessitar. C. Reparem de reparar, de consertar os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. Perpetue o velho modelo corporativo. Pegar, fazer e jogar fora. Eu acho que aqui a pessoa quis escrever pegar, usar e jogar fora. Mas, enfim.
pois é sustentável. Tem umas coisas que a gente lê aqui que a gente diz que isso aqui é absurdo, mas eu não li o texto. Mas eu já vou vendo que tem umas coisas absurdas, né? Mas que pode não ser uma imediata ameaça. A resposta para essa questão é um complemento, é o que complementa a ideia ali do enunciado, né? E letra E, os destine a países em desenvolvimento para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. Tem umas coisas que a gente lê que a gente diz, nossa, não pode ser isso. Mas o que vai dizer é o texto. O título do texto, ele antecipa o assunto do texto, o conteúdo. Que inclusive é uma dica para aquelas questões. Não tem questão que pede para a gente escolher um título? Já viram? Tem questão que pede para a gente escolher um título. O título deve antecipar a ideia do texto. É uma matéria de jornal. Aqui vale também. O título antecipa o que você vai ler ali. Sim, tem aquelas notícias sensacionalistas que o título é para chamar a atenção, assim, nada a ver. Mas geralmente não se escolhe isso para fazer questão de prova desse tipo aqui. A não ser que seja um outro modelo de questão, assim, né? Mas para este caso aqui não caberia. Olha o título. Recursos para reciclar um celular e dar-lhe uma nova vida a uma vieja computadora. Vamos ler o subtítulo, né? Recursos para reciclar um celular e dar-lhe uma nova vida a uma vieja computadora. Eu vou ler em espanhol, tá bom? Para ver. Eu sempre leio em espanhol e depois traduzo. Luego de renovar um dispositivo eletrônico, existen diversas alternativas para que outras pessoas puedan aprovechar las prestaciones de un equipo en desuso. Quando um novo modelo de telefone móvel ou computadora portátil sale al mercado, outros quedan en desuso ante las prestaciones de los flamantes equipos. Isso não quita que dejen de ser úteis para outras pessoas. E é por isso que existem diversas iniciativas que buscam aproveitar estes recursos em desuso, seja para reduzir a quantidade de resíduos eletrônicos ou para oferecer novas oportunidades laborais e educativas de la mano de la tecnologia. Entenderam? Muito pouco. Deu para entender? Bora traduzir. Recursos para reciclar um celular e dar, o pronome oblíquo, ó, e dar-lhe uma segunda vida a uma vieja computadora. O le se refere a, né, vieja computadora, um computador velho. Em espanhol, os argentinos chamam de computadora, é feminino, né? E dar-lhe uma segunda vida a uma vieja computadora. Recursos para reciclar um celular e dar uma segunda vida a um computador velho. Luego, que quer dizer depois, após, né? Depois de renovar um dispositivo eletrônico, existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços. Preste atenção nessa palavra aqui, ó. Prestaciones. É uma falsa cognata. Significa serviços. Prestaciones em espanhol não é igual ao português, não. Comprar um celular em 20 prestações. Não é não. Em espanhol, eles diriam pagos, prestações ou quotas. Tá? Mas prestações aqui significa serviço de um equipamento em desuso. Vou ler de novo. Após renovar um dispositivo eletrônico, comprar um celular novo,
Existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços de um equipamento em desuso. Ah, eu comprei um celular, o que eu faço com o velho? Você não vai mais usar, né? Quando? Vale para computador aqui também, né? As pessoas, quem ainda compra computador. Quando um novo modelo de telefone celular, telefone móvel, celular, pode chamar só móvel. Quando um novo modelo de telefone móvel, de celular, ou computador portátil sai ao mercado, né? Saiu um novo. Outros ficam em desuso. Quedam, vocês lembram? É do verbo quedar. Quedar significa ficar, restar, combinar. Aqui significa, né? Ficar. Outros ficam ou entram em desuso. Diante. Preste atenção nisso aqui, terceiro ano. Em desuso ante las prestaciones de los flamantes equipos. Ficam em desuso diante dos serviços, lembram? Prestações, serviços dos novos equipamentos. Essa palavra flamante, está vendo que eu estou enfatizando? Significa equipamentos. Quando um novo telefone celular ou computador portátil sai ao mercado, outros entram em desuso diante dos serviços dos novos equipamentos. Isso não retira, não descarta, do verbo quitar, significa tirar, descartar. Isso não tira, não descarta que deixem de ser úteis, os velhos, né? Para outras pessoas. E é por isso que existem diversas iniciativas que procuram aproveitar estes recursos, os aparelhos, né? Esses recursos em desuso. Seja para reduzir a quantidade de resíduos eletrônicos ou para oferecer novas oportunidades de trabalho. Em espanhol é muito comum, espanhol aqui da América, usar a palavra labor, isso aqui é um L, labor, laboral, vem do latim, né? Trabalho, para oferecer novas oportunidades de trabalho e educativas de mão de obra tecnológica. Ok? Vamos achar a resposta? Júnior, a gente vai marcar 2 minutos.
Ok. Então, oh, rapaz, gostei. Gostei. Muito bem, pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Deixa eu ver. Pronto. Vou começar então pela letra E. A matéria do jornal La Nación informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta caso, né? Letra E. Os destine a países em desenvolvimento, para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. É inclusive contraditório, de acordo com o que a gente leu no texto, né? Mas que pode não ser uma imediata ameaça, isso que ele está afirmando na letra E. A gente não leu isso no texto e é contraditório, né? Você destinar a países em desenvolvimento, aqueles países mais pobres, né? Para que as pessoas pobres possam extrair e vender o que puderem, né? Existem essas coisas no mundo, né? Vendem lixo eletrônico para alguns países e as pessoas abrem ali e tentam aproveitar peça, metal, coisa contaminante. Isso aqui o texto não fala, isso aqui é horrível. Então descarta a letra E. A gente faz por eliminação, né? São 5 alternativas, tem 4 erradas. Então a gente sai caçando defeito. Letra D. Perpetue o velho modelo corporativo. Pegar, aqui tem fazer, né? Fazer e jogar fora. Eu acho que devia ser usar. Pegar, usar e jogar fora, pois é sustentável. Aonde é que pegar, usar e jogar fora é sustentável, gente? Aonde é que um velho modelo corporativo com essa ideia tão totalmente contraditória ali com o texto, a gente elimina. Olha a letra C. Reparem os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. Como é que você... Reparar, consertar, né? Consertar os equipamentos ultrapassados e assim, consertando, né? Encurtar a vida útil deles. Isso é loucura. Eu tenho um liquidificador antigo. Deu problema. Aí eu mandei arrumar, eu encurtei a vida útil dele. Mas foi o contrário. Né? Então, ó. Elimina. A resposta que o pessoal de Santa Cruz dos Milagres mandou, né? Ao planeta caso se aproveitem os equipamentos tecnológicos defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessita. Sim, é a resposta, mas vamos ler a letra A, que é para a gente ficar feliz e confirmar que a resposta é essa mesmo. Recuperem os aparelhos substituídos para posterior venda em prestações. A gente já sabe que não se fala em prestações. Aqui ele está dizendo que é para recuperar e vender, né? Não. Então é o erro, né? Confirma aí a letra B. Muy bien, né? Existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços de um equipamento em desuso, confirmando ali, né, a nossa resposta. Não é isso? Isso não retira, não descarta que deixem de ser úteis para outras pessoas. E é por isso que existem diversas iniciativas que buscam aproveitar esses recursos em desusos, confirmando ali a nossa resposta. Pronto. Essa questão aqui, essa questão, ela é interessante. Faça um print da questão, eu vou ler a questão, e aí quando eu for ler o texto, faça um print do texto, que eu não sei se vai dar tempo de responder ela. Se não der, vocês levam para casa, né? Uma sugestão. Mas, Terry Hayes,
jornalista investigativo, escritor e roteirista de filmes, agora estreia como romancista com o thriller Eu Sou Pilgrim, cuja trama, né? Letra A. É classificada como ficção científica militar. Mostra as peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário que tem dizimado seu rebanho. C. É uma veemente crítica ao mundo islâmico. O livro, né? Eu Sou Pilgrim. Conta de maneira realista o perigo que representa um componente da nova geração do terrorismo ao inventar uma nova arma química, né? É um alerta para os perigos do bioterrorismo. Vamos lá. Vamos para leitura do texto, né? Então, vamos lembrar, deixa eu ver. Vamos lá, está aqui o texto, né? Vou tentar ir traduzindo, tá? Terry Hayes. Um atentado com varíola fará da AIDS uma minúcia, né? Um atentado com varíola fará da AIDS, SIDA como chama em espanhol AIDS, né? Uma minúcia, ou seja, uma coisa pequena, ínfima. O autor de Eu Sou Pilgrim, um dos thriller é filme de suspense, né? Thriller é filme, livro, gênero, suspense, né? Um dos thrillers, tá entre aspas porque é de outra língua, né? Do ano, analisa a espionagem e o terrorismo. Analisa o autor de Eu Sou Pilgrim, um dos thrillers, ou seja, filme, livro de suspense, é um livro, né? Do ano, analisa a espionagem e o terrorismo. O autor, Terry Hayes, vem do futuro. Viveu o apocalipse e se imagina realidades temíveis. Roteirista dos três primeiros filmes de Mad Max ou de Calma Total, produtor, jornalista e pesquisador, Hayes se passou das novelas de espionagem e de conspirações para escrever Eu Sou Pilgrim. Salamandra, editora, tradução de Cristina Martin. Um dos thrillers mais poderosos e impactantes dos últimos anos. Em sua novela de espião, Pilgrim, anti-herói clássico, culto, jovem e viciado em ação, vai à caça de um lobo solitário que sintetizou um vírus da varíola indestrutível, um pesadelo que está mais próximo do que parece. O livro que mistura com habilidade uma trama policial com uma conspiração terrorista supõe um forte impulso para o gênero. Vibrante analista do mundo islâmico, Hayes conta sua visão aterrorizante ao El País, da Áustria. O escritor britânico avisa
que avisa de que os serviços de inteligência ocidentais enfrentarão infernos, que fará o 11 de setembro, tá vendo? Uma brincadeira, uma broma. Broma quer dizer brincadeira pesada. E da Guerra Fria, algo a anhorar, quer dizer, é sentir saudade, né? Sentir saudade, tá? Interessante, porque eu gosto de ler o texto antes em espanhol, porque aí eu vou organizando na cabeça aquilo que se quis dizer para me ajudar depois na tradução. Eu não fiz aqui dessa vez, né? Eu tentei ir traduzindo de imediato e ficou meio truncado, né? Ficou meio falhado. Mas, como eu propus que fosse para casa, vou voltar aqui na primeira parte do texto. Vocês podem fazer print, não sei se estão fazendo print. Pode fazer print da imagem, né? E trazer a questão na próxima semana respondida. Porque aí, na próxima semana, eu começo por aqui. Próxima semana a gente vai fazer interpretação. Praticamente não tem gramática, vai ser interpretação. E aí, a segunda parte do texto. A gente eu leio em espanhol e aí traduzo para... Né, o ler em espanhol me ajuda a organizar as ideias antes de fazer a tradução, tá? Então, está aqui a segunda parte do texto e aqui mais uma vez a questão. Mas a questão não é difícil. Ela é só entender o que é que ele está querendo falar ali. Outra coisa que eu traduzi aqui, vocês já devem ter ouvido falar, é a expressão lobo solitário. Já ouviram falar, né? Lobo solitário são aquelas pessoas que cometem atos terroristas sozinhas, né? Às vezes a pessoa, ela mesma organiza tudo sozinha e comete o ato terrorista sozinho. Lembrem também, quando forem responder a questão, que ele está falando de um livro, né? De uma obra de ficção. Não está falando literalmente de coisas reais, embora no final ele é um livro de ficção, mas que o autor investigou casos reais, né? Situações reais, enfim. É uma previsão catastrófica aí de futuro. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. O pessoal de Santa Cruz ficou até o final. Campo Largo também. Um abraço. Gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Nos vemos.